Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. A mocidade me passou sem eu dar por conta. Ao fazer o meu balanço, sou um velho e bom papá. Amoralhangue, cuca palecota, acambalhangue, é grande caceta. Agora voltamos. Vamos focar o que interessa. 22 horas temos Audax contra Caquimbo Unido. A sexta rodada do Campeonato Colombiano, e estamos a falar do 11º contra o 14º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Audax, que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 4 golos e sofreu 8. Vai enfrentar um Caquimbo, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 7 golos e sofreu apenas 6. Já nos confrontos diretos temos então 2 vitórias para o Audax, 2 empates e 1 vitória para o Caquimbo, ou seja, o Camato. Vamos aos dados complementares, onde vemos um Audax que não venceu 7 dos últimos 8 jogos, vai enfrentar um Caquimbo que também não venceu 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos. Já em confronto direto temos um Audax que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 confrontos que teve com o Caquimbo, e dos 8, 7 tiveram menos de 2 gols e meio, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, e o Audax marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com menos de 4.75 no código asiático. Para você que ainda joga no código europeu, pode ficar com menos de 4.5. E partimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ok. 0h10 temos então Atlético Nacional contra Jaguares de Córdoba, a contar pela 8ª rodada do Campeonato Colombiano. Encontramos o 10º contra o 16º colocado da tabela classificativa, onde vemos o Nacional que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 2 e perdeu 2, marcou 2 golos e sofreu 5. Vai enfrentar Jaguares de Córdoba, que nos últimos 5 jogos ganharam 4, empataram 0, perderam 2, marcaram 7 golos e sofreram igualmente 7 golos também. Em confrontos diretos, Atlético Nacional ganhou 3 vezes, um empate e uma vitória para Jaguares de Córdoba. Vamos em dados complementares, onde encontramos um Nacional que não venceu 9 dos últimos 10 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e vai enfrentar aqui o nosso Jaguar, que teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcas em 6 dos últimos 7. Já nos confrontos diretos, Atlético Nacional venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 confrontos entre ambas as equipes, e teve ambas marcas em 7 dos últimos 9 jogos, e Atlético Nacional marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai ficar com menos de 4.25 no código europeu. Dito assim, vamos seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h30 temos Lanús contra União de Santa Fé, a contar pela 12ª rodada do campeonato da Argentina. O campeonato argentino é o 2º contra o 17º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, perdão, 17º não, estamos a falar do 7º colocado, Santa Fé. Onde vemos então um Lanús que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 8 golos e sofreu 4. Vai enfrentar União de Santa Fé, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 10 golos e sofreu 6. Já nos confrontos diretos temos 0 vitórias para o Lanús, 3 empates e 2 vitórias para o União de Santa Fé. Dados complementares, vemos um Lanús que teve menos de 1 gol e meio em 3 dos últimos 4.
Lanús sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4. Já o União de Santa Fé ganhou e empatou 6 dos últimos 7 jogos. Teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. Teve mais de um gol e meio em 4 dos últimos 5 e sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos, o União de Santa Fé ganhou e empatou 7 dos últimos 8. Teve mais de um gol e meio em 9 dos últimos 10. Para essa partida a gente vai ficar com menos de 3.5 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas da manhã temos então São Carlos contra Clube Esporte Herediano, a contar pela 14ª rodada do campeonato costarriquenho. É o primeiro contra o segundo colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos São Carlos, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2, marcou 11 golos e sofreu apenas 3. Vai enfrentar aqui Herediano, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 9 golos e sofreu apenas 1. Em confronto direto teve 2 vitórias para o São Carlos, 0 empate e 3 vitórias para o Herediano. Com dados complementares, temos aqui São Carlos, que marcou o primeiro em 7 dos últimos 8 jogos, ganhou, empatou 7 dos últimos 7, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, vai enfrentar o Herediano, que ganhou, empatou também 12 dos últimos 13 jogos, teve menos 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Herediano marcou primeiro em 6 dos últimos 7 em confrontos diretos. Em 6, 5 deles teve mais de 2 gols e meio. Teve ambas marcam em 7 dos últimos 8. E São Carlos marcou primeiro em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,25 para garantir a nossa entrada, de tal forma que, se terminar apenas com um gol, a gente vence. Temos aqui São Carlos que teve mais de um gol e meio em todas as 5 última partida, vai enfrentar o Herediano, que apenas uns jogos não teve mais de um gol e meio. E o São Carlos, jogado em casa, todos os 5 jogos em casa, teve mais de um gol e meio. E o Herediano, igualmente, jogando fora, nos últimos 5 jogos, apenas 2 não tiveram mais de um gol e meio. Mas teve um que teve apenas um gol, então mais de 1,25, uma entrada muito boa para garantir o nosso investimento, de tal forma que, se terminar em 1-1, mais uma vez a gente não perde o nosso dinheiro, mas ganha metade. Dito isso, vamos partir para a análise dos palpites do jogo seguinte. 2 horas e 20 temos Milionários contra Santa Fé, a contar pela 15ª rodada do campeonato colombiano, onde vemos o Milionário, que ocupa a 3ª posição, vai enfrentar o Santa Fé, que ocupa a 15ª posição. Milionários que nos últimos 5 jogos ganharam nenhum, empataram 2 e perderam 3, marcaram 4 golos e sofreram 8, vai enfrentar o Santa Fé, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 8 golos e sofreu apenas 4. Em confrontos diretos, os Milionários ganharam 3 vezes, teve um empate e uma vitória para o Santa Fé. Dados complementares, vemos aqui um Milionário que sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 4, e Milionários não venceram 7 dos últimos 7 jogos. Já o Santa Fé ganhou, empatou 10 dos últimos 11, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. E nos confrontos diretos, temos aqui Milionários que venceram 3 dos últimos 4 confrontos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 6 dos últimos 7, e Milionário marcaram primeiro em 4 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com menos de 3,75 no código asiático. Para quem ainda aposta no código europeu, pode ficar com menos de 3,5 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 3 horas da manhã temos aqui Cartagenas contra Desportivo de Saprissa, o 6º contra o 9º colocado da tabela classificativa do campeonato costarriquenho, ainda na 14ª rodada, onde vemos um Cartagenas que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 2 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Saprissa que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 7 e sofreu apenas 4 golos. Em confrontos diretos, tivemos 0 vitórias para o Cartagenas, 1 empate, 4 vitórias para os manos Saprissa. Vamos em dados complementares, onde encontramos Cartagena, que perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7, teve menos 2 gols e meio em 5 dos últimos 6,
e não venceu 7 dos últimos 7. Já o Saprissa ganhou, empatou 8 dos últimos 9, mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, tem ambas marcas em 4 dos últimos 5. E nos confrontos diretos, Saprissa venceu 5 dos últimos 6, Saprissa marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 e Saprissa venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar aqui. Deixa cá ver, o Saprissa jogando fora perdeu apenas nenhuma vez, ganhou, empatou todos os outros 5 jogos. Ao passo que o nosso Manos Cartagena dentro de casa não ganharam apenas uma vez. E a gente poderia ficar aqui com Saprissa ganha ou empata, ou então menos de 4.5 e seguir então assim para as análises. E seguir em tela cheia, assim que está certo, para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o nosso dia 28 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Então cá vamos nós numa nova jornada, dia 28 de março, é dia de tirar leite em pedras. Eu pessoalmente não vou entrar em nenhum dos jogos, até porque faltam só mais 2 dias para as grandes ligas retornarem para a pausa da data FIFA e pegarmos os grandes jogos para lucrar, e eu não me vejo obrigado a apostar em dias de leite de pedra. Então você que precisa crescer o seu investimento, escolha 1, 2 ou 3 jogos, faça uma múltipla, mas nunca mais que isso, para apostar do jeito consciente. Pegue os jogos que mais te convenceram para você jogar com consciência, acima de tudo protegendo o seu capital. Este é o nosso conselho sempre. Agora, sem mais enrolação, vamos em tela cheia para finalizar o vídeo. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas, e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.